Shalom, irmãos. Que o Eterno nos abençoe nessa manhã, no estudo da sua palavra. Nós já temos os nossos envelopes de dízimos que estão prontos ali, irmãos. Rogério já preparou para separando o quinto, o dízimo, o quinto, está tudo direitinho no nosso envelope. Depois você, na hora de entregar o seu dízimo, já separa também o quinto, para que nós estejamos assim cumprindo aquilo que o Eterno pediu de cada um de nós. Roberto, que horas são? Roberto, que horas são? 10h52? 10h52. Roberto tem razão. São 10h52. Essa é a hora física, né? 10h52. Mas eu estou perguntando uma hora espiritual. Que horas são? Eu estou perguntando uma hora espiritual. Que horas são? Diz o Roberto que é hora de nos arrependermos e fazer techuvá. Parabéns. Isso, mas vamos ver isso em Isaías, no capítulo 21. A que horas são? Vamos ver. Capítulo 21 de Isaías. Nós vamos fazer a nossa introdução da nossa Parashá Rukat, estatuto, que significa a preparação de um estatuto que vai reger uma assembleia, um clube, é isso aí. Então, aqui o profeta diz assim, oráculo acerca do deserto do mar. Com os tufões de vento do sul, que a tudo assolam, ele virá do deserto de uma terra de terror. Visão dura me foi manifesta. O traidor trai e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, Sitia, ó Média. Já fiz cessar todo... Ah, Celso está aí. Que bom, Celso. Já fiz cessar todo o seu gemido. Pelo que os meus lombos, Celso é um amigo da Sandra Machado e do Josil, e que ele veio pela primeira vez estar conosco, né? Josil está ali todo sentadinho perto dele, feliz a beça, Celso. Eu também, que você está aqui conosco. Então, pelo que os meus lombos estão cheios de grande enfermidade. Aqui Isaías está profetizando a destruição de Babilônia, só que não vai acontecer no período de Isaías. Ela vai acontecer no ano 539, 540, mais ou menos. Então, aqui ele vem falando, que ele entra em grande enfermidade. Angústias se apoderam de mim como as angústias de quem dá à luz. Eu estou tão desfalecido que eu não posso ver. Ninguém via, o profeta estava vendo a destruição de Babilônia. O meu coração está anelante, o horror me apavora. O crepúsculo que desejava se me tornou em tremores, porque a noite inteira ele viu a destruição de Babilônia. Eles põem a mesa, estendem os tapetes, comem, bebem, levantai-vos príncipes, untai o escudo. Alguns consideram que ele está vendo aquela noite de Belchazar. Comem, bebem, casam-se, dão em casamento e não sabem da hora. Não sabe que horas são. Que horas são? Não sabe que horas são. Roberto me falou uma hora física. Concordo com ele plenamente. Levantai-vos príncipes e untai o escudo. Para quê? Para a guerra. Porque um bom exército e bem formado e bem montado vem para fazer o quê? Para destruir. E esse exército muitas vezes é da parte de Elohim de Israel. Não é do inimigo. Ele vem para destruir. É isso aí mesmo que vocês estão ouvindo. Assim diz o Eterno. Vai, põe uma sentinela e ela que diga o que vira, que horas são. E ela que diga que horas são. Que horas são, olha aqui. É uma advertência. Quando vira um bando de cavaleiros ao exército bem montado, poderoso exército, bem equipado, e 2 a 2, um bando de jumentos, um bando de camelos. Na frente vão os oficiais, atrás vem os de menos posição, até os de camelos, que escute atentamente, com grande cuidado. E clamou a sentinela: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé continuamente. Estou onde? Vigiando. Pronto o tempo inteiro esperando o rei Messias. Que ele vai voltar. E vai pegar o povo bebendo, comendo, dando-se em casamento, dançando, fazendo e acontecendo, e não sabe que horas são. Não sabe. E estou em pé continuamente de dia
e de guarda me ponho noites inteiras. Aí vem um bando de homens e cavaleiros de 2 a 2. Então ele respondeu, disse, caiu Babilônia. Todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem quebrados no chão. Quem vai destruir? Quem mandou esse exército para atacar Babilônia? Elohim de Israel. A malhada minha e trigo da minha eira, o que ouvi do Eterno dos Exércitos, o Elohim de Israel, isto vos anunciei. O profeta está dizendo que eu estou anunciando a vocês que virá uma destruição. É isso que o profeta está dizendo. Oráculo acerca de Dumá, gritam-me de Seir, guarda o que resta da noite, guarda que horas são, olha o versículo 11, guarda o que resta da noite, guarda que horas são, disse o guarda, vem amanhã, mas também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai e vinde. Olha só o que diz o profeta. A que horas são? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque alguém, semana passada, conversando comigo no telefone, e lá dos Estados Unidos, o nome da nossa irmã é Neuzimar, ela deve estar nos ouvindo nessa hora. Então eu quero responder a Neuzimar. Por quê? Porque ela falou assim, pastora Sandra, o Eterno falou aí também na congregação que é hora de fazer provisão. Falei, falou mesmo. E eu fui procurar saber o dia que o Eterno falou aqui, nesta congregação, que ela ouviu pela internet, e ela sabe que o Eterno falou. Faça provisão. Fazer provisão é abastecer-se de coisas úteis. Ela falou, nos Estados Unidos os pastores estão no púlpito e falando e pregando, façam provisão. Mas a provisão que eles estão fazendo é física, juntando comida nas dispensas. Alimentação na dispensa. Essa alimentação é física, ela é perecível. E não é esse o clamor do Espírito, é por uma alimentação espiritual. É uma alimentação espiritual. Aprontar é isso. É uma prescrição. É um decreto divino. É uma ordem que sai do céu. O tempo está cumprido. É isso aí. Vamos, então os americanos estão fazendo um abastecimento físico. É esse abastecimento que nós temos que fazer? Perguntei ao Roberto, que horas são? Ele disse 11h58. Eu falei, exatamente, 10h50 e alguma coisa, no horário que ele falou. Falei, exatamente, ele falou a hora física correta, mas e a hora espiritual? Vamos ver o que diz Jesus? Vamos ver? Mateus, capítulo 25. Vamos ver o que ele fala. Mateus, capítulo 25. Nós estamos cantando, né? Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia, a hora que o Filho do Homem virá. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia, a hora que o Filho do Homem virá. O mais interessante é que em Mateus 25, a parábola das 10 noivas, nós encontramos aqui Yeshua com tanta riqueza de pormenores sobre essa provisão, essa provisão espiritual, não é? Que você vai ver aqui agora a riqueza, a profundeza dessa palavra. O esposo aqui é Adonai ou Messias. Concorda? Está se tratando aqui dessas noivas. Então, o reino dos céus será semelhante às 10 noivas, ou às 10 nubentes, noivas, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. No original hebraico está, as loucas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As loucas, insensatas, elas são relaxadas, descuidadas e negligentes. Tem 2 detalhes aqui muito importantes. A lâmpada e o amor. 2 detalhes, guarda no seu coração, 2 detalhes aqui muito importantes. O amor a Elohim, que vai te fazer ser fiel a ele e não deixá-lo por qualquer coisa,
e por qualquer conversa de quem quer que seja, a Bíblia diz que nem da sua esposa que deita no seu regaço você deve se deixar conduzir. Automaticamente, nem pelo seu esposo que deita no teu regaço. A Bíblia diz isso, em Deuteronômio, no capítulo 33. Nem a esposa, né? Então, o que nós temos aqui? 2 itens necessários que nós poderíamos dissertá-los infinitamente. Lâmpada é luz. Ela só funciona com azeite. Lâmpada é luz, ela só funciona com azeite. E o amor? O servo, quando diz, eu amo meu Adão, eu não vou sair livre, eu quero ficar com ele, eu serei servo. Então ele vai lá e fura a orelha do seu servo. Não é isso aí? Sem azeite a lâmpada é inútil, sem amor a Elohim a devoção é nula. Acabada, não existe. Sem amor a Elohim. 2 itens aqui, muito interessante. Olha, as insensatas ao tomarem, as loucas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo, não azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Como o esposo demora a vir, todas elas cochilam e dormem. Nenhuma outra falta há nas noivas, senão esta falta. Nenhuma outra falta há nelas, senão essa. Visto que o adormecimento delas é a longa demora do esposo. A longa demora de Yeshua HaMashiach, do esposo. Essa é a falta delas. A longa demora. A longa demora te faz desistir, te faz olhar para trás, te faz ver o peso que você carrega muitas vezes e você desistiu de carregar. Mas aí é fatal. Você vai ver que é fatal. Devemos estar sempre prontos, qualquer que seja a duração da espera. Interessante que nós estamos na Parashá Hukat, estatuto. O estatuto faz parte de um fundamento de uma organização, né? Então, uma sinagoga, uma casa de oração, ela é composta de 13 fundamentos básicos. O 12º fundamento básico de uma casa de oração, sabe qual é? Sabe qual é? Por isso, em cima da Parashá, Hukat, estatuto, eu creio plenamente na volta do Messias, na vinda do Messias. Isto é o 12º item. Eu creio plenamente que ele virá, que ele voltará. Eu creio plenamente. Como é que você crê? Dormindo, bebendo, comendo e não dedica-se a nada. Que amor é esse bobo que você tem? Que amor bobo. Ele diz, embora ele possa demorar, eu aguardo todos os dias a sua chegada. Esse é o estatuto. Esse é o Hukat. Esse é o fundamento. Não importando o quanto ele demore. Eu vou estar todo o tempo pronto. Os cristãos estabeleceram aí o pós-milenismo, amilenismo, e como a igreja vai subir, só ela que sobe, sem ninguém, deixando todo mundo para trás, mas eu vou ficar quieta na minha casa, que eu vou subir, que o Messias vai voltar, e que eu vou subir, que eu vou... Tudo teoria. Eles não estão prontos esperando o Messias. Não estão prontos. Olha o versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o noivo, saía ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Olha o que vai acontecer. Na sala, as insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite. As loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, pois a lâmpada não funciona sem azeite. As nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, não seja o caso de que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem e comprai-o. Elas não souberam alimentar o fervor daquele momento. Elas não souberam alimentar o amor e o fervor daquele momento. A noite da espera. Olha aí. Olha o que vai acontecer. Vem o noivo. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta.
A parábola termina, fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens dizendo, Adoni, Adoni, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade eu vos digo que eu não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Cuidado. Você tem que estar esperando todo o tempo e pronto todo o tempo. Essa é a provisão. Que encher dispensa de comida. Quem está pregando isso está pregando errado. Você tem que se fazer perdoar, que é a nossa paraxá de hoje. Você e eu, que somos pecadores em abundância, nós temos que nos fazer perdoar. Não é encher dispensa de comida, não. Essa provisão é perecível, é própria de americano. Própria. Nós temos que esperá-lo sem fraqueza. Nós temos que esperá-lo sem fraqueza, sem desânimo, é estar de pé. Estar de pé esperando que horas são. Você sabe que horas são, o noivo vai voltar e você não sabe a hora. Você não sabe a hora. Rucato é um estatuto, um regulamento de um estado, de uma associação. É o texto que vai regulamentar uma associação. Este é o Estatuto, capítulo 19 de Números. Mas você não precisa ir lá, não. Você vai comigo em Abacuque. Não vai em Números no capítulo 19. Este é o Estatuto. É isso que está lá na nossa paraxá, dando início. Vamos a Abacuque, capítulo 2. Nós temos uma música. Esse canto é desde 2004, de Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo... Ele fala dessa hora, irmãos. Abacuque. Mas Abacuque fala muito mais ainda. Ele vai à frente aí conosco. Você vai ver aqui, ó, do versículo 1 até o versículo 3. Mas olha o final, a parte B do versículo 3. Olha o que diz. Se tardar, quem que ele está falando, que Abacuque está falando? Se tardar, o parte B do versículo 3. Se ele tardar, esperam. Olha aí. Esperam, porque certamente virá e ele não tardará. Ele tem a hora exata. Ele sabe o momento, porque ele ama a humanidade, o mundo e as crianças e os idosos, os adultos, a todos. Ele ama. Se ele tardar, esperam. Porque ele virá e não tardará. O profeta está dizendo. Não é verdade? No versículo 13, sobre a minha torre de vigia eu estarei. Eu estou ouvindo que horas são, diz Abacuque. Eu estou ouvindo que horas são. E sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. Para ver o que fala comigo, o que eu posso, responderei a esta queixa. Então o Eterno me respondeu, escreve a visão. Torna-a bem legível sobre tábuas, para que aquele que a ler corra com ela. Aonde? Não precisa ir lá agora não, que nós vamos depois, e se encontra em Êxodo no capítulo 24. Quando Moisés para escrever os mandamentos. Escreve a visão, são os mandamentos contidos na Torá, para que você e eu obedeçamos. E nós temos descumprido muitos deles. Vai em Hebreus. Segura aí, vai em Hebreus. Não precisa segurar não, que eu não vou voltar agora. Agora nós vamos a Números 19. Hebreus. Olha o que diz a Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Sobre esta espera e que horas são? Que horas são? Coloque-se sobre a sua torre de vigia, que ele vai te mostrar que horas são. É urgência, irmãos. É urgência, irmãos. É se fazer perdoar, porque é urgência, irmãos. É urgência. Olha aqui no versículo 37 de Hebreus 10. Olha só, primeiro no versículo 36 ele diz, necessitais de perseverança. Perseverança é a resistência e constância, sem se preocupar com as tentações e as circunstâncias que estão ao seu redor. Aquele que está dizendo, deixa de ser bobo, vai aproveitar a vida. É sábado de manhã, você vai para a congregação, fica em casa, tem tudo isso na internet. Não. Não importa as circunstâncias. Seja perseverante.
Depois de haver desfeito a vontade de Elohim, alcanceis a promessa. Olha aqui a repetição de Abacuque 2, versículo 3b. Pois ainda há um pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Mas o meu justo viverá de quê? Da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha para trás, pega lá, vai lá, fica para trás. Se Deus vai ter prazer em você, ele está falando. Aí as pessoas são, pastora Sandra impõe demais as coisas. Não sou eu que estou impondo, não escrevi a Bíblia. Eu estou repetindo autoridades que escreveram. Então, a obrigação minha é passar para vocês o que eu ouvi. Aí você continua dormindo, você continua fazendo o que você quer. Aqui, ó, olha só. Mas o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. A porta vai se fechar. Mas daqueles que creem para a conservação da alma. Em Números, no capítulo 19, não se trata aqui, vamos lá em Números 19, de um verdadeiro sacrifício. Porque aqui, em Números 19, vamos lá para você ver. Números capítulo 19. Rucat, estatutos. Eis os estatutos, olha aqui. Nós estamos acabando aqui de sair de uma situação muito grave. O pecado de Coré, Datã e Abirão colocou Israel numa situação muito difícil. Mais à frente, depois de entregar todo o código da aliança, o pecado com bezerro de ouro, são pecados. Nós não somos diferentes. Nós somos iguaizinhos, feitos da mesmo barro. Em Números 19, disse o Eterno a Moisés e Arão, este é o estatuto da Torá que o Eterno ordenou, dizendo, dize aos filhos de Israel que tragam a novilha vermelha sem defeito e perfeita, sobre a qual nunca foi posto um jugo. Sempre que vá se fazer um sacrifício, é necessário que todo sacrifício esteja dentro de um quadro religioso, exigência da Torá. Aqui não está dentro de um quadro religioso. Aqui o animal, ele não é degolado no santuário, nem na tenda do encontro. Olha, entregareis a novilha a Eleazar, o sacerdote, seja tirada para fora do acampamento e seja imolada diante dele. Então, ela não é morta lá no altar do sacrifício. Então, Números capítulo 19 são estatutos, não são sacrifícios. Tudo passa fora do acampamento, mas com a exigência da presença do sacerdote. Ela é obrigatória. Então, sem ser um verdadeiro sacrifício, um corban no hebraico, sacrifício, mesmo assim a vaca é chamada de desfaltador e expiatório. É um rito de desfazer as nossas faltas e expiatório, quer dizer, para purificação, pois as cinzas servem para purificar. Olha do versículo 4 a 9. As cinzas dessa vaca vão servir para purificar. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo e dele espargirá sobre a frente da tenda da congregação 7 vezes. Queimar-se-á a novilha na presença dele. Serão queimados o couro, a carne, o sangue e os excrementos. O sacerdote, tomando em seguida pau de cedro, isopo e carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará suas vestes, banhará o seu corpo com água, depois entrará no arraial, mas estará imundo até a tarde. Ele também se contamina, tá vendo? O próprio Corém, sacerdote. Também o que queimou a novilha lavará suas vestes com água banhará o seu corpo, imundo será até a tarde. Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha que foi queimada e a porá fora do acampamento no lugar limpo. Será guardada pela congregação dos filhos de Israel para uso na água purificadora. É oferta pelo pecado. Então você viu aqui que são oferta por pecados graves. Mas que aos nossos olhos eles passam despercebidos e para nós não são graves. Para Elohim é muito grave. Nós temos aqui o pecado de sacerdote, que é falta grave, Levítico capítulo 4, de 1 a 8. Nós temos depois uma falta grave, que é da Assembleia. Aqui nós temos uma Assembleia reunida. Se essa Assembleia concorda com aquilo que é errado, ela peca gravemente. Se ela acerta também é muito bom, né? E o pecado dos crimes de sangue. Nós temos aqui faltas graves. Então, a purificação, esses ritos de purificação, você vê, guarda a cinza da novilha, mistura com água para purificação.
É isso que está falando aqui. Então, nossa purificação de quê? Dos pecados. Da nossa vida de prostituição. Da nossa vida de ter os ídolos, que é a vida de prostituição. A nossa vida de uma boca imunda, suja, de falar vários palavrões. Isso tudo necessita de purificação. E nós achamos que essas coisas são assim e fica assim mesmo, porque Deus é perdoador. Não é não, irmãos. Não é assim não. As coisas não se lidam dessa forma. Eu vou mostrar para você. Então, aqui nós temos, no capítulo 21 de Deuteronômio, os crimes de sangue. Mas você não precisa ir lá, não. Eu quero que depois nós vamos. Irmãos, fazer provisão é uma ordem divina, não é? Porque senão a porta vai fechar. Não é verdade? Fazer provisão, abastecer-se de coisas úteis, de coisas que vão nos auxiliar para nós caminharmos com Ele. É uma ordem divina. Se você for procurar no dicionário a palavra provisão, você vai ver abastecimento de coisas úteis, mas você vai ver outras coisas, outras exigências ali, mais rigorosas a respeito da questão da provisão. Você vai ver lá com toda clareza outras questões sobre a provisão, como, por exemplo, prescrição, decreto, ordem, isso é provisão. Disposição, providência, isso é provisão. Pois a palavra provisão já diz isso, pois ela significa prescrição e um decreto. Eu e você temos que nos dispor e fazermos provisão espiritual. Diz para o seu vizinho, eu tenho que fazer provisão espiritual. Do contrário, a porta vai se fechar. Se eu e você não ordenarmos estas coisas e estabelecermos para nós mesmos a parábola das 10 noivas, nós vamos quebrar a nossa cara. Porque os cristãos pegam essa parábola e pregam para os ímpios. Eles fazem o que querem. Eles comem sangue, eles fazem o que querem. Mas os ímpios têm que ouvir essa parábola das 10 noivas. Essa parábola é para nós. Ela é para nós. Seremos como as 5 noivas desleixadas, negligentes, e a porta vai se fechar. Essa é a porta que Yeshua está falando. As leis que regulamentam humanas, que prescrevem, as leis humanas, está aí o Roberto, que é advogado, conhece isso, as leis humanas, elas prescrevem. Elas perdem, não é isso aí? Se passa o tempo, elas perdem o valor. Irmãos, não são assim com as leis espirituais. As leis espirituais não prescrevem. Elas duram para sempre. Porque elas foram dadas pela boca de Deus para você e para mim. Para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Então, é uma ordem fixa, ela limita, ela estabelece, pronto e acabou. Não tem como discutir. E Yeshua não veio aqui e dizer, se você quiser, se você achar que deve, sabe, você se purifica, senão não. Jesus não conversou assim. Ele vem contando uma parábola que 5 mulheres loucas, que deixaram de guardar o azeite para manter as suas lâmpadas acesas, e 5 que eram prudentes. Então ele se impôs. Ele não veio perguntar a você se você quer, porque ele sabe o que é melhor para você e para mim. Então ele se impõe. A lei é fixa e ela limita, ela estabelece, pronto, acabou. A lei espiritual. Escreve a visão, torna bem legível. Vamos ver isso. Aqui em Êxodo, no capítulo 24, vamos ver isso. Êxodo, no capítulo 24, escreve a visão. Ele falou, Moisés, se você achar que concorda que é bom para o povo, você escreve. Ele diz, vai, escreve. Escreve porque é vida para eles. Olha aqui, ó. Moisés escreve todas as palavras de Adonai. É o sacrifício da aliança. Capítulo 24. Olha o versículo. Começa no versículo 1 até o versículo 4. Que é no 4 que a ordem é dada. Moisés escreve todas as palavras do Eterno. Provavelmente deve ser o decálogo. E é ele. É o decálogo. São os 10 mandamentos. Olha aqui, depois disse a Moisés, subi ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, os 70 anciãos de Israel, adorai de longe. Só Moisés chegará ao Eterno. Os outros não se chegarão, e o povo não subirá com ele. Veio, pois, Moisés e relatou ao povo as palavras do Eterno e todos os estatutos.
E o povo respondeu uma voz: tudo que o Eterno falou, faremos. Moisés escreveu, o povo o quê? Votou. O povo fez o quê? O povo voltou. Votou. Abacuque disse: se ele tardar, espera-o. Olha aqui, Moisés escreveu, tendo se levantado pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte, as 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Se ele tardar, espera-o. Ele escreveu todas as palavras que Adonai mandou. Porque é para o teu bem e para o meu bem. O povo disse: assim nós faremos. Assim nós faremos. Se você voltar em Abacuque, você vai ver aqui, volta comigo em Abacuque capítulo 2. Não, Hebreus capítulo 10, desculpe-me. Desculpe-me, Hebreus capítulo 10, antes de Abacuque. Hebreus 10, olhe comigo aqui, com cuidado, como é que ele vai falar de perdição. Porque a ordem é, se ele tardar, espera-o, não desanime, não entre em fraqueza, não olhe para trás, não lance mão do arado e olhe para trás, não, porque você vai ficar para trás. Não olhe as dificuldades, as imposições que o mundo faz, que os amigos fazem, que todos fazem, para você não seguir. Olha aqui. Olha o que ele está dizendo, do versículo 36. 37. Pois ainda um pouco de tempo aquele que há de vir virá. Porque ele diz que necessitais de perseverança, e ele não tardará. Mas o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Para a perdição. Perdição é o ato de perder-se, de arruinar-se, de se tornar imoral. É isso que é perdição. De se tornar imoral. Irmãos, isso é perdição. Irmãos, voltem a Abacuque agora comigo no capítulo 2. Voltem ali. O profeta está ali clamando, não é a pastora Sandra, não é ninguém, é Abacuque. Ordenado por Deus, você viu quanto Isaías sofreu quando ele viu que Elohim iria destruir Babilônia. Olha aqui. Olha o que diz Abacuque com a expressão 5 ais, que ele tem aqui só nesse capítulo. O ai é uma interjeição, e ela fala de dor, de lamento, de algo fúnebre. Ai, de fúnebre, é um gemido. Na linguagem coloquial, o ai funciona como uma partícula vicária. O que é isso? Pode expressar a ideia de tempo. O tempo está cumprido. Ai daquele que não se preocupa com o tempo. É o que acontece aqui no capítulo 2 de Abacuque. São 5 ais. O primeiro ai ele se encontra no... Eu quero começar a ler com você do versículo 4. Olha aqui. Ai de você, ai de mim, se não souber o tempo espiritual. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Tanto mais que por ser dado ao vinho ele é desleal, homem soberbo, que não se contém, que alarga como sepulcro o seu desejo, e como a morte que não se farta. Está vendo como se arruina? Ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos, porque não obedece àquilo que Deus está falando. É momento de se purificar de imundícia. Aqui, ó. Olha só. Não, congrega a si todos os povos. Não levarão todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Estão falando sobre o soberbo. Dirão, ai, ai, que gemido de morte, de sofrimento e de dor. Daquele que multiplica o que multiplica o que não é seu, e daquele que carrega a si mesmo de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores? Não despertarão os que te farão tremer? Então lhe servirás tu de despojo, vai te despojar e te deixar nu, e você não está pronto para subir. Visto que despojaste as muitas nações, os demais povos te despojarão a ti por causa do sangue dos homens, da violência contra a terra, contra a cidade. Olha só. Contra todos os que nela habitam. Olha bem.
O que está acontecendo aqui no capítulo de Abacuque? Abacuque viu, estava na torre de vigília, viu o momento e disse: o povo não procura purificar-se. Não quer. Ainda contamina outros. Ainda destrói outros. Não querem. É o meu povo, hein? Nós não soubemos discernir o tempo e não fizemos provisão. Olha o segundo ai. Então, esse primeiro ai aí vai falar da soberba, do pecado que precisa ser expiado. Sua analogia lá em Números, no capítulo 19, é das faltas graves, pois a soberba contamina. Ela é semelhante ao pecado da sarna, da lepra. Levítico, capítulo 14, de 1 a 8. Por isso que aquela legislação de Números, capítulo 19, Rucat, estatuto, tem semelhança, é a purificação com o pecado da lepra, da sarna. No original hebraico não é lepra, é sarna, do sarnento. Levítico capítulo 14, vai lá, apanha a água, junta com o pó e vai purificar aquele que está com lepra. Aquele que está com lepra contamina muitos em volta. Ele é soberbo, ele é altivo, arrogante, pecado grave. Nós não achamos que esses pecados estão no meio de nós e que nós os praticamos. Nós não achamos. Nós acusamos e levamos o dedo em riste na face de outro, que é o outro que está, mas muitas vezes nós estamos assim. Olha o segundo ai, está no capítulo 9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, confiança em você mesmo, para pôr o seu ninho no alto, a fim de livrar das garras do mal. O Senhor nunca me atingirá, porque eu tenho provisão física para mim, para os meus filhos e para toda a minha casa, eu estou muito bem. É isso aqui, a confiança nos seus bens, no seu dinheiro, isso é pecado grave. Confiança naquilo que você aprendeu, isso é pecado grave. Isso é imundícia, você precisa de purificação. Você e eu. Olha aqui. A fim de livrar das garras de uma vergonha, maquinastes para a tua casa, vergonha. Destruindo a tua muitos povos, pecastes contra você mesmo, a tua alma. Porque confia no que você tem. Pecado grave. Ai, ai, diz o profeta, ai. Gemido, lamento, dor. Ai, é isso aí. Olha o outro ai, está no capítulo... Porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Olha o 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. O que eu disse para vocês quando nós estávamos fazendo a leitura de Números, capítulo 19, Estatuto Rucat? O que eu disse? Ali a água é misturada com as cinzas daquela novilha para a purificação de quê? Dos crimes de sangue graves. Graves são os crimes de sangue, falta grave. Eu gostaria que você fosse comigo, segurasse aqui que nós vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó. Não foi o Eterno dos Exércitos que determinou que os povos trabalhem, pois a terra se encherá do conhecimento do Eterno. Mas volta lá. Espera aí. Deuteronômio capítulo 21. Deuteronômio capítulo 21. Os crimes de sangue. Os crimes acontecem na nossa cara hoje, nós não nos preocupamos nem de orar, nem de nada. Estão matando as pessoas por 10, 20 reais. O homem perdeu o valor, perdeu tudo. E nós estamos achando que Elohim está no céu e não está vendo nada disso. E que nós temos que ficar tranquilo, fechado dentro de casa, que é assim que está bom. Porque eu moverei dos céus, ele está dizendo. Para poder falar aos vossos corações. E para dizer a vocês que Elohim não vai amaciar nada para ninguém. Ele não tem nenhuma musa a qual ele idolatra. Nem a igreja, nem Israel. Ele é o rei da justiça. Deus é justo. É na hora que nós pararmos de pecar. E lavar as vossas mãos cheias de sangue. Então vem e argui-me. E venha conversar comigo. E me dizer para mim se eu não chamei a cada um de vocês para o arrependimento de pecados. Na hora que vocês caírem, não vão poder dizer que Deus não avisou.
Não adianta nenhuma indulgência, como fazem os católicos. Não adianta. Não vai resolver isso diante de Elohim. O que vai resolver é entender que há pecado e precisa se limpar deles. Ele fala que nenhum diácono nem diaconiza. Ninguém. Ninguém. Ele está falando, miserável homem, não sei onde está esse texto, miserável homem que eu sou, Paulo, escrevendo aos Romanos, quem me livrará da morte? Amém, Pai. Amém. Olha Deuteronômio capítulo 21. Você vai ver aqui do versículo 1 a 9. Quando na terra que o Eterno te der de posse, se achar no campo alguém morto, sem que se saiba quem o matou, os anciãos e os juízes sairão. Medirão a distância até as cidades que estiverem em redor do morto. Os anciãos da cidade mais próxima do morto tomarão a bezerra da manada, que não tenha trabalhado nem puxado com o jugo. E atrarão um vale de águas correntes, que nunca tenha sido lavrado nem semeado. Aí nesse vale lhe quebrarão a nuca. Depois os sacerdotes, os filhos de Levi, aproximar-se-ão. Pois o Eterno teu Elohim os escolheu para o servirem, para abençoarem seu nome. E por sua palavra decidirem toda demanda e todo dano. E todos os anciãos da cidade mais próximas ao morto lavarão as suas mãos. Porque sobre a bezerra, cuja nuca nunca foi quebrada no vale. E dirão, as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos não o viram. Ser propício ao teu povo Israel. O que ele está dizendo? Purifica este lugar, que tu, ó Eterno, resgatastes. Não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo Israel. E aquele sangue lhe será expiado. Assim eliminarás do meio de ti a culpa do sangue inocente, e farás o que é justo aos olhos do Eterno. Ezequiel capítulo 24, vamos lá para vocês verem uma coisa. Ezequiel capítulo 24, numa linguagem bem dura de Ezequiel, ele fala que Israel não conseguia entendê-lo. Olha o versículo 6 e 8, como é que Israel estava, e como é que nós estamos, nos encontramos nesses dias. Ezequiel 24, de 6 a 8. Portanto, assim diz o Eterno Elohim, ai da cidade sanguinária, da panela enferrujada, cuja ferrugem não sai dela. Tira dela a carne, pedaço a pedaço, não caia sorte sobre ela. Pois o seu sangue está no meio dela. Sobre uma penha descalvada ela o pôs. Não o derramou sobre a terra para cobrir com pó. Para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não seja coberto. Ele vai trazer à luz tudo aquilo que está encoberto, é isso que ele está dizendo, para que não seja coberto. Isso é uma falta grave. Nós matamos com armas físicas e nós matamos com a língua. Por isso que eu estou falando para vocês que todas essas faltas nós estamos inseridas nelas. Quem é que não mata com a língua? Quem é que não mata? Matamos com a nossa língua. A língua é um fogo, mundo de iniquidade, diz Tiago, situado entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e por ser e ela é inflamada pelo inferno, a língua, diz Tiago no capítulo 3. Eu mato com arma física, mas eu mato com a minha língua. Eu mato com a minha língua. Então eu mato. Volta lá para você ver em Abacuque, no capítulo 2. Voltemos lá em Abacuque no capítulo 2. Para você ver que ele vai continuar. Isaías no capítulo 4, ele tem 6 ais desse. 6 ais, 6 lamentos, 6 gemidos, convocando o povo. 6 lamentos e 6 gemidos. Olha aqui, ó. Capítulo 2 de Abacuque, versículo 15 a 17. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, que lhe chega o seu odre e embebeda para ver a sua nudez. Esse aqui é o ébrio, não é?
e serás farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também e sê como um incircunciso o cálice da mão direita do Eterno. Se voltará sobre ti, e a ignomínia cairá sobre a tua glória. A violência cometida contra o Líbano te cobrirá. A destruição das feras te assombrará por causa do sangue dos homens. Da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os seus moradores. Ébrio de álcool, que tem o cérebro perturbado. Ébrio de sangue, exaltado pelas paixões humanas. Esse é o ébrio de sangue. E ébrio de orgulho. Falta grave. Necessita de purificação. Ele é ébrio de 3 coisas. De álcool, tem a mente dele perturbada. Ébrio de paixões é de sangue. Apaixonado, ligado com coisas da carne. Só mais nada. E ébrio de orgulho. Tudo precisa de purificação. Tudo. E semelhante a esse pecado é da Assembleia. Negligência e descuido. Está lá em Levítico, no capítulo 4, de 11 a 21. Que as loucas eram? Negligentes e descuidadas. Assim é quando a Assembleia. Eu estou cansada de ensinar para vocês sobre a Assembleia. Vocês não aceitam, vocês discordam, vocês falam. Quando estiver ensinando coisa errada, levanta a mão no meio de todos e diz, não concordo, porque a Bíblia não diz assim. A Bíblia não diz assim. Quando você vê um pastor mandando encher suas dispensas de comida, de provisão física, diz para ele, pastor, eu vou te dar uma parábola de Jesus. A parábola mais completa que existe na Bíblia é a parábola das 10 noivas. Eu vou te mostrar. Fala para ele, tenha coragem de enfrentar o seu irmão e falar a verdade para ele. Senão você vai junto com ele. Mas segura a tua língua. Fala o que é verdade, fala o que os profetas disseram, fala o que a Torá diz. Esse é um pecado de negligência, de descuido. Então ele é semelhante ao que está lá em Levítico. Faltas graves, ao pecado da Assembleia. É negligente, ela deixa passar. Ela é omissa. Ela não está nem aí. Tô nem aí, ó. Tô nem aí, ó. Você vai junto. E as pessoas estão morrendo porque você não quer se indispor. Se indispor por uma causa justa, por justiça, você deve se indispor. Mas se indispor para brigar porque o seu cabelo está mais feio, mais comprido que o outro, aí você não vai mexer com isso não, tá? Por causa dos seus pecados, você se indispor? Não. Aí não. Olha o último ai, ó. Versículo 19, ai daquele que diz ao pau. Versículo 18, que aproveita a imagem de escultura, visto que esculpiu o seu artífice, ou a imagem de fundição que ensina mentira, pois o artífice confia na sua própria obra, quando faz ídolos múdulos. Ai daquele que diz ao pau, acorda. Ou a pedra muda, está lá orando diante de um pedaço de pau, diante de uma peça de ouro, ou de madeira, ou de ferro, ou de qualquer coisa que a construíram. Isso é idolatria. Vocês se lembram? O que fez Moisés no capítulo 32 de Êxodo? Vocês se lembram quando Israel construiu o bezerro? Vocês se lembram quando Israel construiu o bezerro de ouro? Se lembram disso? O que Moisés fez? Queimou todo aquele ídolo, quebrou todo, queimou, virou pó. E da água deu de beber a eles para purificá-los. Porque trocaram Elohims vivo por um animal, o retrato, a forma de um animal irracional. A falta grave do adultério. Você sabia? Quando você arranja outro Deus, você está em adultério contra o seu Deus. Quando você põe a sua mulher no lugar de Deus. Quando você põe o seu marido no lugar de Deus. O seu filho, o seu emprego e tudo que você tem. Você está imundo e sujo. Falta grave. Para você e eu precisamos nos fazer perdoar. Como é que faz isso, pastora? Como é que eu me faço perdoar? Como desfazer essa sentença de morte sobre nós? Eu te mostro. Vamos lá em Mateus 3. Arrependimento de pecado. Arrependimento de pecado.
arrependimento de pecado. Você tem que reconhecer que você vai morrer, que a porta vai fechar se você não fizer uma techuvá, que se chama arrependimento de pecado. Não fazer isto se torna uma falta gravíssima. Olha aqui. Naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia. E dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Este é aquele a quem o profeta Isaías falou ao dizer, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do eterno, do Senhor endireitai as suas veredas. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, traziam um cinto de couro na cintura. Seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então iam ter com ele Jerusalém, toda a Judeia, os judeus todos, toda a Judeia, toda a região circunvizinha ao Jordão. Eles eram atraídos pela pregação messiânica. Você está sendo atraído por quê? Pelo mundo? Pelo seu dinheiro? Por quê? Que você não é atraído pelo Messias que vem e que volta. Você não tá nem aí, ó. Tô nem aí, ó. Tô nem aí. Não tem uma música aí? Continua, não tô nem aí. Continua. Aqui, ó. Então iam ter, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A purificação. Primeiro há um reconhecimento e uma purificação, depois a aspersão com sangue. Vou te provar isso. Primeiro há um arrependimento, uma purificação, depois o sangue é aspergido. Olha aqui. Isso é o banho ritual. Para lavar das nossas imundícias, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Mas vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus, está vendo como é que isso é uma prática judaica? Lá da aliança? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir frutos dignos de arrependimento. E não penseis que basta dizer, temos por pai Abraão. Eu vos digo que por destas pedras, Elohim pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz da árvore. E toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Essa é a palavra mansa que João dizia. Uma palavra boa que João dizia. João concordava com tudo deles. Era isso? Era isso? Era isso? Vamos voltar em Êxodo capítulo 19. Não pode haver aspersão de sangue sem imersão ritual prévia. Aqui, Êxodo capítulo 19, versículo 14. Aqui, todo Israel é convidado a se aproximar do monte, porque Elohim iria falar. E eles prometem ir, depois ele diz, não fale Moisés conosco, não fale o Eterno. Olha aqui no versículo 14, ó. Então Moisés desceu do monte ao povo, santificou o povo. E fizeram o quê? Uma purificação prévia, lavaram as suas vestes. Aqui, ó, versículo 15. Então disse ao povo, estáis prontos para o terceiro dia, não vos chegueis nem a mulher. Né? Era um momento especial. Agora passa as páginas da sua Bíblia. Vai no capítulo 24. Olha aí. A aliança que vai ser selada agora pelo sangue. Símbolo de fonte de vida. A aliança aqui no capítulo 24 vai ser selada com o sangue. Observe que os hebreus eles entram na aliança pela circuncisão, a remoção dos excessos, pelo banho ritual, a purificação, que é o batismo, e pela aspersão do sangue. Olha aqui, ó. Olha o versículo 5. Então enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos, sacrificaram ao Eterno sacrifícios pacíficos de novilhos. Tomou Moisés a metade do sangue e a pôs em bacias, e outra metade do sangue espargiu sobre o altar. Você sabe que isso aqui é uma tipologia de Yeshua, dito lá em Hebreus, capítulo 9, capítulo 10, né? Então tomou o livro da aliança, o leu ao povo, e eles disseram, tudo que o Eterno falou, faremos e obedeceremos. Ele toma a ata do pacto. Ele clama aos ouvidos do povo. Eles dizem, tudo que Adonai fala, nós faremos e nós ouviremos. Ouvir, compreender e obedecer.
Ouvir, compreender e obedecer. É isso que eles estão falando. Eu vou ouvir, eu vou compreender, eu vou deixar entrar no meu coração e eu vou obedecer. Trata-se de um comprometimento preciso de obedecer o que acabou de ler, que acabou de ser lido. Tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: este é o sangue da aliança que o Eterno fez convosco no tocante a todas as suas palavras. Esse é o sangue da aliança que ele faz. Então, a primeira coisa para eu me fazer perdoar, eu tenho que ter arrependimento de pecados. Para purificação. Segunda forma para eu me fazer perdoar, chama oração. Tefilá, oração, é aquele sacrifício contínuo de manhã e de tarde. De manhã e de tarde, porque você ora para se fazer perdoar. Para se fazer perdoar, olha aqui em Números, no capítulo 16. Antes um pouquinho da nossa paraxá, no 19. Olha o 16. Olha no versículo 41. Versículo 41. E eu vou te dar uma notícia muito ruim. Essa porta também vai se fechar. Sacrifício contínuo. A porta vai se fechar. Porque quando a abominação desoladora entrar no lugar santo do sacrifício contínuo, vai cessar. Eu vou te mostrar. Olha aqui. Mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, logo após o pecado de Coré, Datã e Abirão. Vós matastes o povo do Eterno. Mas quando a congregação se juntou contra Moisés e Arão, virou-se para a tenda da congregação, Números 16, versículo 42. De súbito a nuvem cobriu e a glória do Eterno apareceu. Então vieram Moisés e Arão perante a tenda. E o Eterno disse a Moisés: levantai-vos do meio desta congregação, e eu a consumirei no momento, por causa da servidura dele. E eles se prostraram com a face em terra. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário e põe nele fogo do altar e deita incenso sobre ele. Vai depressa à congregação e faz expiação por eles. A expiação através da oração. Porque grande indignação saiu diante do Eterno e já começou a praga. Fez Arão conforme ordenou Moisés e correu ao meio da congregação. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu incenso e fez expiação pelo povo. Purificação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e a praga cessou. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Coré. Então voltou Arão a Moisés à entrada da tenda da congregação, pois a praga tinha cessado. Vá comigo lá em Jó. Você viu ali uma purificação pela oração. Agora vai em Jó, antes do livro dos Salmos, Jó capítulo 33. E veja comigo o versículo 22, que quando Elohim leva alguém à cama por causa de pecados porque necessitam de arrependimento, aqui Jó fala que ele emagrece e a sua carne gruda nos ossos, e versículo 22, a sua alma vai chegando à cova, e a sua vida aos que trazem a morte. Se com ele houver um anjo mediador, em algumas traduções falam, se com ele houver um anjo intercessor, um entre milhares para declarar o homem o que lhe é justo, então Elohim terá compaixão dele e lhe dirá: livra-o, que não desça a cova. E já achei resgate. Eu já me fiz perdoar, porque achou alguém que sentou ao lado dele e começou a orar. Salmo 141 agora. Salmo 141. Então, como é que você desfaz essa sentença sobre nós? Com arrependimento, com oração. Com oração. Olha aqui. Ó Eterno, a ti clamo, versículo 1, dá-te pressa em me acudir. Ouve a minha voz, 141, versículo 1, Salmo. Ouve a minha voz quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso. Seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Põe, ó Eterno, guarda a minha boca. Guarda a porta dos meus lábios.
Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más, com aqueles que praticam a iniquidade. Não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, será isso bondade. Repreenda-me, será um excelente óleo sobre a minha cabeça. A minha cabeça não o rejeitará. Contudo, a minha oração será sempre feitos contra os ímpios. Olha só. Agora vai lá para você ver uma coisa comigo em Ezequiel capítulo 6. É aquela palavra Midian que você me entregou semana passada durante a Paraxá. É por causa da oração aqui, ó. Olha aqui. Aqui ele está prometendo corrigir. E ele vai destruir aqui no versículo 6, ó. Os altares de incenso sejam cortadas e desfeitas as vossas obras. Ele está dizendo que ele vai destruir os altares de incenso falsos, que não são verdadeiros, que a oração não sai do coração. Ela sai de uma boca que não cumpre aquilo que ouve. Olha aqui, ó. Em todos os lugares habitáveis as cidades serão destruídas, e os altos assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados, os vossos ídolos se quebrem e cessem, e os vossos altares de incenso sejam cortadas e desfeitas as vossas obras, porque os mortos cairão no meio de vós, para que saibas que eu sou o Senhor, que eu estou fazendo isso. Agora vai ver em Daniel, capítulo 12. Daniel está aqui dizendo no capítulo 12, no versículo 11, mas eu gostaria de começar em Daniel 12, versículo 9. Ele responde, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Daniel 12, versículo 9. Muitos serão purificados, está vendo? Ó? E embranquecidos, serão provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão, desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado. Desde o tempo em que as orações forem tiradas. Por quê? E posta abominação desoladora. Haverá 1290 dias. Então você já sabe que o negócio não vai ficar bonito e que você precisa fazer provisão agora. Agora. Você e eu precisamos nos acertar com Deus agora, com arrependimento de pecados, com oração. O outro item que faz isso, que vai te ajudar a desfazer toda querela com Elohim, toda confusão com Elohim, a Tzedakah, ajuda ao pobre e ao necessitado. A Tzedakah é o benefício que você faz de ajuda social. Então, além de purificar você e eu, nós obtemos a ajuda do Eterno. Volta em Salmo 41. Ajuda do Eterno quando nós estivermos enfermos. Olha no Salmo 41. Quando você ajuda o pobre, ele vai te ajudar. Além de te purificar, ele vai te ajudar. Olha aqui no Salmo 41. Ele vai te ajudar quando eu e você ficarmos enfermos. Ele vai afofar a nossa cama lá no hospital, para ela ficar mais macia. Olha aqui. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Eterno livra no dia do mal. O Eterno livra e conserva em vida. Será abençoado na terra. E tu não o entregarás ao desejo dos seus inimigos. O Eterno sustentará no leito da enfermidade e restaurará na sua cama de doença. Eu disse, Eterno, tem compaixão de mim, sara minha alma, pois pequei contra ti. Tá vendo? Ele vai te ajudar, por quê? A você e a mim. Olha para você ver. Volta em Ezequiel outra vez, de capítulo 16. Pastora, como é que eu faço isso? Eu faço isso com essa forma tão fácil. Você pode se arrepender de pecado lá na sua casa, mas se você vier aqui aprender a Bíblia, é melhor estar junto com seus irmãos. Você pode se arrepender de pecado aqui, lá na sua casa. Você pode orar aqui no seu serviço em casa. Você pode ajudar o pobre aqui, lá no seu serviço e em casa. Lógico que se você estiver unido à Assembleia, você terá mais força. 16, versículo 48 a 50. Tão certo como eu vivo, diz o Eterno Elohim,
Não fez Sodoma tua irmã, ela e suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas? Ora, foi esta maldade de Sodoma tua irmã, soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Elas se ensoberbeceram, fizeram abominação diante de mim, não fizeram provisão, tá vendo? Eram desleixadas e negligentes, esses loucos, pelo que ao ver isso, tirei-os do seu lugar. Você já sabe o que aconteceu. Choveu do céu fogo e enxofre e destruiu tudo. Não foi? Finalmente, outra questão para nós encerrarmos, que está na nossa paraxá, e que ela reforça e estabelece essa não é purificação, é o voto. Não é purificação, você faz arrependimento de pecado com a oração e com a ajuda ao pobre e necessitado, diz a Bíblia, você acabou de ouvir. Agora, o voto que nós temos, volta lá em Números no capítulo 21, na nossa paraxá, nós temos aqui a questão do voto. Números capítulo 21. Ele vai estabelecer uma relação pessoal entre o homem e Adonai. Uma relação mais íntima, o voto. A função, o objetivo do voto é estabelecer uma relação mais íntima. Na paraxá, o voto foi estabelecido para toda a Assembleia, do capítulo 21, de 1 a 3. Toda a Assembleia, devido à urgência, ao tempo. Israel estava vindo de pecados em pecados. Moisés, então, faz um voto para toda a congregação. Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode incentivar votos. Ele faz aqui por causa da urgência. Israel olha o versículo 2, então Israel fez um voto ao Eterno, dizendo, se entregar este povo nas minhas mãos, eu destruirei totalmente todas as suas cidades. O Eterno ouviu a voz de Israel, entregou-lhe os cananeus, os israelitas os destruíram totalmente, a eles, as suas cidades, assim o lugar passou a ser chamado Ormá. Moisés consagrou tudo, não pode tirar nada, não tem nenhuma ingerência externa dentro de Ormá. Por quê? Porque ela foi consagrada. Porque Israel obteve a vitória sobre os cananeus, o rei de Arade. Então Moisés, por causa de uma urgência, o tempo, ele faz uma consagração para toda a Assembleia. O voto é uma consagração. A urgência é aquilo que não pode ser adiado ou retardado. Uma urgência, ela se impõe imediatamente por causa do tempo, do momento fixado por Elohim. Chegou o tempo, porque a porta vai se fechar. Então, tem que estabelecer. É o momento fixado. Moisés votou por toda a Assembleia, pois esta era incauta, ou seja, imprudente, desprevenida, resistente e obstinada. Quanto ao preparo, quanto a fazer-se perdoar. Não pensa que não tem nenhum voto mandado feito por vocês. Vocês são responsáveis individualmente. Cada um, pelos seus próprios pecados. A pastora Sandra tem uma responsabilidade e os líderes aqui de te ensinar a palavra de Deus. Agora, se fazer perdoar, você vai ter que dar um jeito. Você vai ter que dar um jeito. A prova disso se encontra aqui, ó, Números 21, ó. Como é que a Assembleia era resistente, obstinada, não sabia o momento, era incauta, era imprudente. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para cortarem a terra de Edom. Mas o povo tornou-se impaciente no caminho. Falaram contra Elohim e contra Moisés. Meu Deus do céu, dizendo, porque nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Aqui não há pão nem água, e nossa alma detesta esse miserável pão. Meu Deus, que gente louca. Você está pensando que nós somos diferentes? Você está pensando que nós somos diferentes? Loucos iguais. Então o Eterno enviou contra o povo serpentes venenosas que os picavam e morreu muita gente de Israel. O povo veio a Moisés e disse, pecamos, pois temos falado contra o Eterno e contra ti. Olha a língua que mata. Ora ao Eterno que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Eterno a Moisés, faz uma serpente e põe-na sobre uma haste. Todo aquele que for mordido e olhar para ela viverá. A cura através daquela serpente.
Lá em João, no capítulo 3, Yeshua fala sobre essa serpente, né? Então, um paradoxo aqui, ela mata e cura a serpente. Ela mata e cura, não é verdade? Por isso que o símbolo da medicina é o caduceu de Hermes, né? Aquela serpente enrolada. Não? Por isso, Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. E aí o povo olhava e não morria. O voto possui uma legislação específica. Em Números, no capítulo 30, tem todo o capítulo 30 sobre o voto. Para que o voto seja válido, é necessário que ele seja absolutamente livre. Não pode ser imposto por marido, por mulher, por filho, por ninguém, nem por pastor. Os juízes podem exigir juramentos, eles não podem exigir votos. Não, jamais. Por quê? Porque a Torá adverte solenemente contra aquele que vota e não cumpre. É melhor você não ter votado, né? Porque ele vai advertir. Veja para você ver aqui na frente, em Números capítulo 30. Depois em Deuteronômio também tem a legislação. Mas aqui no capítulo 30, toda essa legislação do voto. Ó, versículo 1 e 2. Disse Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel. Isso é que o Eterno ordena. Quando um homem fizer um voto, uma mulher ao Eterno, um juramento impondo restrições a si próprio, não violará a sua palavra. Segundo tudo aquilo que sair da sua boca, ele vai fazer. Então ali Moisés fez por toda a Assembleia por causa da Assembleia incauta que era. E precisava livrá-la, né? Moisés sabia, mas não pode se fazer. Eclesiastes capítulo 5 fala do voto. Que você e eu não podemos fazer... impor para ninguém. E se você fizer um voto, trate de cumpri-lo. Do contrário, vai haver confusão com Elohim. Ou na nossa Haftará, nós temos a precipitação de Jefté. Vai lá. Juízes capítulo 11. A precipitação é a mesma coisa que negligência aqui, viu? Jefté vai errar aqui profundamente. Precipitação é uma coisa com grande velocidade. É como você vê cair granizo do céu naquela velocidade. Isso é precipitação. É uma afobação, é uma pessoa que não pensa, ela age. O homem ou a mulher precipitado, ele leva e arrasta muitos outros para junto dele. Então, ele vai fazer um voto aqui. E quando você faz um voto assim, você comete também uma falta e necessita de purificação. O voto é livre. Você que tem que estabelecer, você e Elohim, sem influência de ninguém. Olha o versículo 30. E Jefté não precisava desse voto, porque aqui, ó, Amon deixou de dar passagem a Israel. Elohim iria a essa guerra e comandaria essa guerra sem Jefté precisar fazer isso. Versículo 30. Jefté fez um voto ao Eterno. Se totalmente entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, qualquer que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Eterno e oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon e combateu contra eles, e o Eterno os entregou nas suas mãos. Jefté feriu-os com grande mortandade, desde Aroé até chegar a Minite, 20 cidades até Abel-Queramim. Assim os filhos de Israel subjugaram os filhos de Amon. Vindo Jefté a Mispa, sua casa, sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. Era ela filha única. Não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: eu fui precipitado, eu fui afobado, eu não refleti. Ah, filha minha, muito me abateste, és a causa da minha calamidade. Porque fiz voto ao Eterno, não tornarei atrás. Respondeu ela: pai meu, fizestes voto ao Eterno. Faze de mim segundo o teu voto, agora que o Eterno te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: mas concede-me este único pedido, deixe-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Disse ele: vai. E deixa ir por 2 meses. Ela foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, ela voltou ao seu pai, o qual cumpriu nela o voto que tinha dito. Ele não a matou, ela só não se casou. E ela jamais conheceu varão, tá vendo? Daí veio o costume em Israel. E as filhas de Israel irem de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté.
nós podemos dizer esta congregação. Vai comigo lá em 1 Samuel, capítulo 7. Mas não quebrou o voto, né? 1 Samuel, capítulo 7, nós podemos dizer. Porque pela misericórdia, pela bondade do Eterno, ele tem nos permitido manter acesa a chama da oração. Ele tem nos permitido, ele tem nos livrado pelo sacrifício da manhã e da tarde. Por isso nós podemos olhar aqui esse texto do capítulo 7 de 1 Samuel, que Israel pede que, olha só a partir do versículo 7. Ouvindo os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram aos príncipes dos filisteus contra Israel. A arca tinha sido tomada, a presença de Elohim tinha ido. E quando os filhos de Israel ouviram, temeram por causa dos filisteus. Disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar, de orar ao Eterno nosso Elohim por nós, para que nos livres das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama, sacrificou inteiro em holocausto ao Eterno. Clamou Samuel ao Eterno por Israel, e o Eterno lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Eterno aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Os homens de Israel, saindo de Mispa, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra, a pôs em Mispa e lhe chamou Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Eterno. Pai, aqui estamos nós diante da tua presença como congregação. Nós podemos tomar esta palavra que o Eterno nos deu na oração da manhã, no sacrifício da manhã, dizendo para nós que o que tem nos sustentado é a oração na sua casa pela manhã e à tarde. Senhor, nós fomos expulsos de uma congregação por causa desta oração. Obrigada por isso, Pai. Que de lá o Senhor mandou que alguém nos expulsasse, para que hoje nós pudéssemos estar aqui e ouvir do Senhor que até aqui nos ajudou o Eterno. Com todas as dificuldades dos nossos inimigos que têm se levantado contra esta congregação, contra cada uma ovelha daqui desta congregação, com palavras, com chocarrices, com palavrões, com tudo contra esta congregação. Mas o Eterno tem nos sustentado. E nós podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Eterno. Aqui estamos nós, inteiros, vivos, para vermos as maravilhas do Eterno e podermos adorar o Eterno. Com as nossas crianças, com os nossos pequenos, com os casais, com os jovens, com aqueles que aqui estão e com aqueles que virão. Nós te damos graças. Nós não temos palavras para te agradecer. Não há palavras para te agradecer, o Eterno. Não há palavras, porque até aqui nos ajudou o Eterno. Porque o Eterno ouviu o nosso clamor. É o que nós te agradecemos nessa manhã, em nome de Yeshua, o nosso Messias.